Olá, alunos da quarta etapa, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje nós falaremos sobre um outro gênero textual, o cartoon. O que é um cartoon? Cartoon é um gênero jornalístico que utiliza o humor para levantar questionamentos sobre o comportamento de uma determinada população, de uma determinada sociedade. Assim como a charge, ela se parece muito. O cartoon, ele vai combinar linguagem verbal e linguagem não verbal para levar ao leitor, a refletir sobre o cotidiano, sobre comportamentos que nós temos na sociedade. O nome cartoon, ele é oriundo da língua inglesa. Lá é escrito cartoon, que significa cartão. A charge, os cartoons, eles possuem como suporte os mesmos que a charge possui, no caso, revistas, jornais, sites, o meio digital. Então nós temos a internet. Hoje nós encontramos diversas charges e cartoons na internet. O cartoon ele se assemelha muito com a charge. Muitos alunos, muitos estudantes, eles confundem a charge com o cartoon, por eles apresentarem os mesmos elementos, mas há uma diferença, né? O cartoon ele vai tratar de temas universais, enquanto a charge ela vai tratar de temas que são efêmeros, passageiros. Vai refletir sobre problemas sociais? Sim, ambos irão. Porém, a charge ela vai trabalhar com temas universais. O cartoon vai trabalhar com temas universais, com humor, com crítica, que são aqueles mesmos elementos que a charge vai possuir. Observe, filho, graças ao desmatamento não temos mais floresta. Então perceba que o tema abordado, a reflexão aí é sobre a questão do desmatamento. Percebam que para o cartunista falar sobre o desmatamento, ele não necessariamente precisou ter uma notícia. A charge ela é ligada a uma notícia. Então ela vai entrar em evidência no momento que a notícia entrou em evidência. O cartoon ele não precisa desse aparato. Algumas características do cartoon. Os cartoons eles vão trabalhar com temas universais. Ele vai fazer uma sátira, através da sátira ele vai te levar a fazer uma reflexão sobre um determinado problema social. Ele também vai utilizar a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Então você pode encontrar alguns cartoons constituídos só por imagens, só o texto imagético, mas você também pode encontrar cartoons com o uso de balões de fala, com cenas, com as onomatopeias, que são aquelas características que nós estudamos dentro das histórias em quadrinhos. Os cartoons eles vão fazer uma reflexão sobre alguns costumes e acontecimentos comuns do dia a dia, do nosso cotidiano, o nosso comportamento humano. Então ele vai trazer um texto, que vai gerar humor, texto cômico, e aí a linguagem ela vai ser uma linguagem irônica. E o cartoon, diferentemente da charge, ele é atemporal, ou seja, passarão os anos e aquele tema que ele vai trabalhar, devido ser universal, continuará sendo um tema atual. Perceba que as charges são efêmeras, são passageiras. Os cartoons não, eles são atemporais. Então observe. E o PIB, doutor? Teve uma pequena melhora. Aí nós percebemos aí o texto imagético, o mapa do Brasil, com bastante curativos, um enfermeiro, um médico, e o mapa do Brasil na UTI. Ou seja, é um tema universal, porque possivelmente PIB é o Produto Interno Bruto. Então, a charge ela vem falando sobre as questões da economia do Brasil. Um outro cartoon. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria. Então, a gente percebe aí na charge, no cartoon do Ivan, o carrinho de mão, os elementos não verbais. O carrinho de mão, nós temos uma criança de pele negra, e aí ele reflete, não era justamente esse carrinho que eu queria. Possivelmente o carrinho que ele se referia era o brinquedo. Então o cartoon aí ele te leva a fazer uma reflexão sobre o trabalho infantil. Nosso ônibus vem vindo, parece que ele está lotado. Droga! Aí do lado nós temos o vírus, o coronavírus. Eba! Ponto de ônibus nós temos como elementos não verbais um homem e uma mulher usando máscaras, e o cartoon ele vem trabalhando justamente essas questões de aglomeração, essas questões
relacionada à pandemia do coronavírus. Nós também podemos ter, como já foi adiantado, cartoons que vai fazer uso somente de imagens. Observe, no primeiro cartoon, nós temos diversos homens aí, né? E eles têm aquela chavinha para dar corda. Observe que a maioria estão num formato e numa única direção, da cor branca. E nós temos uma pessoa pintada de preto na direção oposta. Ou seja, o cartoon ele vem criticando alguns comportamentos. Quando você tem um comportamento diferente do comportamento da maioria, você acaba sendo excluído da sociedade ou de um determinado grupo social. Então, o Carlos, nesse cartoon, ele te leva a refletir sobre essas questões, né? A censura, por exemplo. Do lado nós temos um outro cartoon, emprego. Então, a gente percebe um cadeirante, né? Procurando uma vaga de emprego, e aí numa velocidade ele sai atrás dessa vaga. E quando ele chega no local, no setor, ele percebe que as vagas para deficiente, né, elas esbarraram ali. Por quê? Porque o local não traz acessibilidade. Então percebam que o tema trabalhado aí no cartoon é a questão da acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. Nós temos aí o mapa do Brasil, né, no cartoon do Latuf. Educação, nós temos vedado aí, lacradas portas. Saúde também. E aí nós temos uma cadeia com a porta aberta. E nós temos um jovem, ou seja, a questão da marginalização, da criminalização, do sistema penitenciário, do sistema educacional e do sistema de saúde aqui no Brasil. Ele te leva a refletir sobre isso. Aquecimento global, a charge vem trazendo essas questões. Observe os elementos, né? O pinguim, que é característico da Antártica, dentro da geladeira. Ou seja, de acordo com o aquecimento global, os animais vão mudando de habitat. Então nós temos um cartoon. Estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Então nós temos aí um casal. Perceba a questão do relacionamento, da superexposição das pessoas nas redes sociais. Então o cartoon ele reflete sobre o comportamento das pessoas. Observe o personagem do cartoon e o local que ele se encontra. Uma criança no lixão. Aí perceba que nós temos as palavras moradia, informação, saúde, alimento, transporte, educação, saneamento básico. Tudo isso jogado no lixo. Então, nós temos cada elemento, né? Por exemplo, para falar da informação, nós temos um jornal no lixo. Moradia, nós temos tábuas. Para falar da saúde, observe que tem uma seringa direcionada. De alimento, um pedaço de maçã. Educação, nós temos uma folha de caderno. Então, veja como o cartunista, né, bolou, né, toda essa trama para fazer uma crítica sobre essas questões que envolvem moradia, educação e informação no Brasil. Então nós temos bastante diferença entre uma charge e um cartoon. Eles vão utilizar imagem, né? Vai ser aliado, vão utilizar a imagem como recurso gráfico, tanto o cartoon quanto a charge. O cartoon ele é associado a fatos e textos atemporais. A charge ela vai demonstrar um fato passageiro. O cartoon ele não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas sim uma coletividade. A charge ela é originária de uma notícia. Ela se origina na notícia, então ela vai te levar a entender o posicionamento do editorial, daquele veículo de comunicação. Então nós temos charge e cartoons, eles vão criticar. A charge ela vai criticar um acontecimento recente, enquanto o cartoon ele vai satirizar questões sociais de forma atemporal, temas universais. A charge ela vai utilizar linguagem verbal e não verbal, o cartoon também vai partilhar. A charge ela vai trabalhar, é um gênero de humor, o cartoon também. A charge ela faz com que o aluno tenha uma leitura crítica do cotidiano. A charge ela faz com que você tenha uma leitura crítica da realidade. A charge ela trabalha com o tempo atual, com o tema atual, efêmero. O cartoon ele vai trabalhar com temas universais e ele é atemporal. Independentemente do tempo, aquele cartoon vai fazer sentido ainda. A charge ela precisa de uma contextualização com uma notícia, enquanto o cartoon, o contexto é a própria sociedade, é o comportamento das pessoas da sociedade. Então, a charge ela vai trazer situações particulares. O cartoon ele vai trazer situações e questões coletivas.
Charge geralmente vai trazer personalidade, pessoas públicas do mundo da política, da música, do futebol, da educação. O cartoon ele vai trazer ele vai trazer pessoas do dia a dia, do cotidiano, pessoas normais. Então, charge geralmente criticam órgãos do governo. O cartoon vai criticar a sociedade. A charge ela vai criticar personalidades públicas. O cartoon vai sempre questionar comportamentos do cotidiano das pessoas. Então nós chegamos ao final de mais uma aula. Hoje nós falamos sobre o gênero textual charge e o gênero textual cartoon. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de todos. Até a próxima.